Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Com o Ideias Feitas. Ideias Feitas na Rádio Observador. Recebemos o Alberto Gonçalves. Alberto, boa tarde. Hoje queres falar de Isabel Moreira. Quero. Olá, Miguel. Boa tarde. Eu ontem falei aqui, a propósito de falar, falei aqui do atentado em Berlim de sábado passado, sábado à noite. Foi um atentado terrorista de inspiração islâmica, convém recordar, para aquelas pessoas que pensam que terá sido uma carrinha que resolveu, por iniciativa própria, atropelar pessoas. Não foi isso que aconteceu. Por falar em pessoas também, outras pessoas falaram do mesmo atentado, naturalmente, não fui só eu, e algumas disseram ou escreveram coisas que só não são inacreditáveis, porque estamos em 2026 e esta época é propensa ao surrealismo, e digo surrealismo para não dizer uma palavra menos agradável ou mais feia. Uma das pessoas que se referiu ao assunto, que comentou o assunto do atentado, foi o Sr. João Costa, que é um sujeito que foi Ministro da Educação no tempo do Dr. António Costa, e sobre o atentado de Berlim, o Sr. João Costa assinou uma crónica, alguns por aí, em que não dedica uma linha ao problema da imigração descontrolada na Europa, ou ao problema maior, ou ainda maior, dos imigrantes que, além de entrarem na Europa em quantidades impossíveis de assimilar, por maior que seja a boa vontade, além disso trazem consigo valores pouco ecuménicos e compatíveis com aquilo que, em tempos menos estranhos, e não foi há tantos anos assim, costumávamos chamar o nosso modo de vida. O que o Sr. João Costa pretende é usar o atentado para condenar as pessoas que, segundo ele encontrou por vistos pessoas assim, pessoas que em simultâneo criticaram o Islão e festejaram a morte de uma mulher e os feridos. Houve uma mulher que morreu no tal atentado, houve várias pessoas feridas, algumas com gravidade, e houve por vistos pessoas a festejar essas mortes e esses ferimentos graves. Na tal marcha LGBT, e eu faço aqui só um parênteses para esclarecer que não conheço ninguém que tenha festejado a morte de ninguém, mas há gente que é capaz de tudo, e entre as pessoas que são capazes de tudo, há o tal Sr. João Costa que se preocupa muito menos com o terrorismo do que com o discurso de ódio e a falta de regulação das redes sociais. Ele usa estes termos exatos e explicitamente o Sr. João Costa serve-se de uma tragédia para exigir censura das opiniões alheias ou das opiniões que estranhamente não coincidem com as opiniões do Sr. João Costa. Isto tem um nome, mas mais uma vez trata-se de um nome feio que prefiro não dizer aqui. Outra pessoa e outra socialista que falou no atentado de Berlim sem se preocupar minimamente com o atentado de Berlim foi a deputada Isabel Moreira. A doutora Isabel Moreira escreveu no X, no antigo Twitter, e naquele português alternativo que a caracteriza, eu não vou citar aqui porque não se ia compreender grande coisa, presumo, mas resumindo o que ela disse, ela queixou-se de muita gente condenar o Islão na sequência do atentado. Eu não vou comparar, até porque seria ridículo, a quantidade de atentados terroristas contemporâneos de motivação cristã, porque é desses que ela fala, a doutora Isabel Moreira, com a quantidade de atentados de motivação islâmica. Não há, basta ver os números, consulte os números por aí, a disparidade é abissal. Mas a doutora Isabel Moreira diz ser uma defensora das causas LGBT, esse é o ponto, e com jeito até, podemos considerá-la ou chamá-la, acho que sem a ofender, de ativista LGBT. E a doutora Isabel Moreira, algumas pessoas talvez se lembrem, até tatuou no próprio corpo e de forma permanente a data da legalização do casamento gay em Portugal. Ora, perante isto tudo, é no mínimo estranho que a doutora Isabel Moreira use aquela cantilena estafada de que apenas uma minoria dos muçulmanos são terroristas. É com certeza que é verdade, e ainda bem, mas é no mínimo estranho que a doutora Isabel Moreira desconheça que, independentemente disso, a quase totalidade dos países muçulmanos têm leis que punem a homossexualidade, e os raros países muçulmanos que não têm leis assim, nesses países a discriminação existe mais ou menos impunemente na prática social. Portanto, terrorismos à parte, a religião islâmica como um todo é evidentemente avessa ao universo LGBT. E a doutora Isabel Moreira, que faz gala em defender muito ativamente e muito francamente, e faz ela muito bem, defender a causa ou as causas LGBT, também faz em simultâneo questão de nunca ter uma palavra crítica contra o islamismo, embora tenha muitas palavras críticas das sociedades ocidentais e tolerantes
para com as exatas pessoas, ou as exatas comunidades, como se diz por aí, que a doutora Isabel Moreira diz defender. E das duas uma, ou a doutora Isabel Moreira é hipócrita quando defende as causas LGBT, ou é hipócrita quando, vá-se lá saber a razão, não vou especular, quando se nega a condenar o Islão, que oprime com a maior violência as causas LGBT. Em qualquer dos casos, acho que fica mais ou menos claro que a doutora Isabel Moreira é hipócrita. Há uma outra hipótese, que ela é ser profundamente ignorante, mas eu não quero acreditar nisso. A senhora é deputada, é jurista, tem uma carreira que fala por ela, portanto, não quero acreditar na hipótese da ignorância, mas a hipótese da hipocrisia parece bastante provável. Alberto Gonçalves, com o Ideias Feitas, está de regresso amanhã. Até amanhã, Alberto. Por acaso é até quinta. Até mas, quinta, Miguel, até no quinta, caso, assim é fica. até quinta. Até quinta-feira. Um abraço, Miguel, um abraço. Obrigado. Pop-Up, o programa de cultura popular da Rádio Observador, magazine para todas as telefonias. Esta semana, os astros, que bonito, brilham mais uma vez. Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxeri Mendes. Alinhamento cósmico. Às quintas-feiras, depois das 14h, na Rádio Observador e sempre em podcast. Este programa tem o apoio da FNAC. Cultiva a diferença. Seis e 57 está com